Olá, tudo bem com você? Bom, espero que sim. Meus amigos, minhas amigas, neste vídeo eu quero falar com vocês sobre um gigante sul-americano que pouco a pouco está crescendo. É um dos grandes milionários hoje, um dos clubes milionários hoje do futebol da América Latina. É um clube muito endinheirado, mas que tem um processo de crescimento aí diferente do que vem sendo, do que está acontecendo hoje, sobretudo na Europa. Como, por exemplo, o caso do Newcastle, que é um dos novos milionários do futebol mundial. Diferente também de alguns clubes da própria Premier League, como o City, Chelsea e outros clubes. Algo bem, um tanto quanto guarda algumas semelhanças com o que ocorre com o Red Bull Bragantino, mas poucas semelhanças. E em muitos aspectos é bem diferente do que é o projeto do Red Bull. E também é diferente do que vai ser provavelmente o projeto do América Mineiro, que vai ter muito dinheiro investido. No caso do Talleres de Córdoba, que é este clube argentino do qual estou falando, há realmente muito dinheiro sendo investido, mas não nas contratações bombásticas para formar grandes equipes no primeiro momento. A ideia é um grande investimento na estrutura do clube, com uma gestão absolutamente moderna, que vai fazer com que o Talleres tenha um crescimento bastante consistente em médio para longo prazo e faça desse clube provavelmente um dos maiores clubes da América Latina, das três Américas. Um clube muito sustentável, um clube realmente sem nenhum problema, que pode sim, inclusive, ser um grande gigante do futebol argentino. Um clube multimilionário de certa forma, mas como eu disse, que investe esse dinheiro, sobretudo na sua estruturação, em vez de fazer as contratações mais bombásticas. Então vamos falar sobre tudo isso aqui. Como é que isso aconteceu, como é que o milagre aconteceu. A gente está falando de um clube que, algum tempo atrás, vivia à beira de uma bancarrota, uma crise absurda, vivia no acesso argentino, nas divisões de acesso durante muito tempo, e que hoje é uma referência de organização, de gestão lá na Argentina e também para a América do Sul, e que pode ser, de certa forma, é um clube milionário, embora isso não seja muito bem visualizado em função do tipo de investimento diferente que é feito hoje lá no Talleres de Córdoba. Mas antes de continuar com esse vídeo, eu queria falar para você, pedir o seu like, pedir para você se inscrever no canal caso você não seja inscrito. E também falar para você que este vídeo tem o patrocínio do Antifutebol, que é o maior aplicativo de futebol do mundo, que oferece para você gratuitamente a Bundesliga e Bundesliga 2, que te dá o minuto a minuto das partidas, as estatísticas que explicam vitórias e derrotas, ou empates da sua equipe do coração, e que também dá informação para você sobre tudo que está acontecendo no futebol. Se você ainda não baixou o OneFootball, use a descrição que está, o link que está na descrição desse vídeo, ou então encoste o seu celular no QR Code aqui em cima, baixe o aplicativo e tem na tela do seu celular muita diversão em relação ao futebol. Voltando agora ao Talleres de Córdoba, quando é que começa esse milagre no Talleres? Bom, isso tudo passa pelo nome de uma pessoa, de um empresário, um treinador, treinador de futebol, tem formação de treinador, também de preparador físico, chegou a exercer também, foi no começo ali da sua vida, chegou a ser um jogador ali bastante medíocre. Estou falando do Andrés Fassi, que é o presidente atual do Talleres de Córdoba, um cara que é partidário da ideia do clube empresa como uma das soluções possíveis para o futebol da América Latina, um dirigente que tem raiva, tem verdadeira ojeriza, né? As dívidas que destroem os clubes de futebol. Ele é um dirigente anti-dívida, um dirigente que entende que o clube precisa ser sustentável, que o clube precisa, que o clube é possível que qualquer clube de futebol consiga lidar muito bem com seus rendimentos, independente do que são esses rendimentos. É um dirigente realmente muito moderno. É o segundo maior acionista do grupo Pachuca no México e também tem relação, evidentemente, com o clube Pachuca, que é um grupo realmente monumental no México, muito poderoso. O Andrés Fassi, ele é o segundo acionista desse grupo. Durante muito tempo esteve ligado à equipe do Pachuca também como dirigente. Num certo momento ele deixa o Pachuca definitivamente para se voltar para o Talleres de Córdoba para fazer um trabalho de reestruturação desse clube. Ele tem uma visão também de que lá em Córdoba as coisas precisam funcionar também no futebol. Indiretamente ele também ajuda ali alguns clubes como o Racing de Córdoba, que hoje, por exemplo, está seguindo o modelo do Talleres em muitos aspectos. Um clube pequenininho, mas um clube bastante interessante, aguerrido. Eu o conheço pessoalmente,
O pessoal lá é muito bacana, continua a ser muito bacana, embora o clube esteja crescendo. Também seguindo o exemplo do Táchira de fazer muito investimento na sua estrutura. Lá em Córdoba também tem o Belgrano, que hoje também está fazendo investimentos muito interessantes e pode ser um clube muito importante em pouco tempo do futebol da Argentina. Agora o Táchira, quando ele chega, o Táchira estava na divisão de acesso, era um clube que vivia sendo humilhado, é aquela equipe que tem mais torcedores em Córdoba, é o time de massa de Córdoba, que é uma espetacular cidade, para quem não conhece, espetacular, lindíssima, uma arquitetura maravilhosa. Em muitos lugares da Europa você não vai encontrar uma arquitetura tão bonita como em Córdoba, na Argentina. Então, quando ele chega nessa cidade, esse clube estava sendo muito humilhado na divisão de acesso, os seus torcedores não aguentavam mais o sofrimento, e o FAS começa a fazer seus investimentos, pouco a pouco, sempre a médio e longo prazo. A equipe consegue sair do torneio argentino A, que é a terceira divisão do futebol do interior, consegue subir para a Série B da Argentina, a B Nacional, vence a B Nacional de forma invicta, foi a primeira vez na história que um clube conseguira vencer a B Nacional de maneira invicta, e volta então à primeira divisão, que era o lugar de merecimento desses Táchira de Córdoba, depois de muitos anos. A partir daí o Andrés Fassi começa a fazer um grande investimento notável no clube, sobretudo na estrutura, na gestão. A primeira coisa que ele faz é um chamado, quando ele chega no clube, antes mesmo da equipe chegar à segunda divisão e à primeira divisão, ele faz, assim que ele chega no clube, ele faz um chamado para pagamento de dívidas. Aí depois disso ele começa, hoje o clube não tem dívida, diga-se, ele começa uma reestruturação absoluta no clube e também na base. Ele faz uma limpa de funcionários, dos tais funcionários amigos. No Táchira, portanto, ninguém mais trabalha, tem cargo por amizade. Faz uma limpa completa nesse sentido. Faz uma limpa completa também na canteira, mandando vários profissionais embora, pagando, evidentemente. E aí contratando alguns profissionais de ponta para trabalhar a reestruturação na canteira. Ele vai no Lanús e busca um grande profissional para fazer esse trabalho. Vai no Vélez Sarsfield e busca outro profissional. São dois clubes referências na formação de jogadores na canteira, lá na Argentina. Ele emprega esses dois grandes pensadores aí da formação dos jovens na canteira. Ele começa também a fazer uma espécie de pagamento, um melhor salário para os funcionários do clube. Na Argentina existe uma tradição, há muitos clubes pequenos na Argentina que são históricos, 120, 130, 140 anos, que são mantidos muito em função da ajuda dos seus torcedores, que nos finais de anos, nas suas férias, vão lá ajudar o clube, pintar o clube, reestruturar o clube, que acabam ajudando o clube, que muitas vezes trabalha no clube, muitas vezes de graça, ou às vezes tendo ali um emprego, né, como ganha muito mal, como teve essa ideia de gente ajudando, então os salários também eram muito poucos, né, muito baixos, de maneira que as pessoas às vezes tinham 2 empregos. Então o que faz o FAS? Ele acaba completamente com essa ideia e começa a gerar um altíssimo salário, um bom salário para todos os funcionários, qualquer um. Né? Ele é muito atento a qualquer funcionário, desde o porteiro até mesmo a cozinheira, né, Cruzeiro? E outros funcionários do clube também. Então esses funcionários têm que ter orgulho de trabalhar no Tácheres, eles precisam ganhar um salário muito bom para pensar somente no Tácheres e não em nenhuma outra equipe, em outra profissão e tudo mais. Eles precisam ser felizes, né? Eles têm de ser felizes, né, para trabalhar no Táchira de Córdoba. Então o salário é realmente muito bom. Ele quer incentivo e premiação às grandes ideias de quaisquer funcionários do clube, desde o porteiro até mesmo, por exemplo, os copeiros, tudo mais, qualquer pessoa que tem uma grande ideia no clube para melhorar a sua forma de trabalhar, melhorar o trabalho no seu setor, essa pessoa ganha uma premiação. Tudo isso é feito por um olhar bastante atento desse grande empresário. Ele tem ali uma ideia de fazer o clube olhar para o futuro, mas ao mesmo tempo não desprezar o passado. Né? Isso é muito interessante. Né? E aí eu vou falar um pouco disso depois. Um dos exemplos disso as homenagens que ele tem feito ultimamente a Amadeu Nucitelli, que foi um dos grandes pensadores, um dos grandes presidentes da história do Táchira de Córdoba. Então ele começa a fazer uma série de coisas na canteira. Primeiro ele cria ali um sistema tático que tem que ser o mesmo na equipe de cima até o fraldinha. Que na verdade é um 4-3-3 com pequenas variações, 4-2-3-1, 4-4-2, tudo mais, mas sempre com uma linha de 4, né? Com poucas variações. E a partir daí a equipe principal passa a jogar desse jeito e todo mundo na canteira também passa a jogar da mesma forma. Né? Ele cria convênio com mais de 100 escolas de futebol em toda a Argentina.
e aí ele manda para essas escolas, né, uma espécie de ideias de como tem que ser o trabalho, porque os valores do Talleres de Córdoba também tem que ser implementado nessa escola, nos jogadores. Também nessas escolas, todos os treinadores precisam praticar o mesmo tipo de sistema tático, o mesmo tipo. Alguns são premiados, inclusive, quando conseguem, por exemplo, apresentar a revelação de alguns talentos interessantes. Sempre aparecem muitos talentos no Talleres, e no certo momento eles começaram a fazer o quê? Começaram a fazer, por exemplo, campeonatos entre essas escolas, né, para que os jogadores em destaques fossem imediatamente recrutados para o Talleres de Córdoba. Hoje todo o investimento, tudo que o Talleres ganha, de tudo que o Talleres ganha, 50% é investido na categoria de base. Além disso, há muito dinheiro sendo investido também na base, em toda a estrutura do clube, né? Os valores são tidos como algo acima de tudo, tem que valores no clube. Há também um código de conduta para todo jogador que chega no Talleres de Córdoba hoje. Está no contrato isso. Ele não pode, por exemplo, ir para balada à noite. Ele não pode, por exemplo, falar mal, dar nenhuma declaração pública sobre a equipe, sobre o time, sem uma permissão. Parece estranho isso, mas tem funcionado bastante, né? Ele não pode fazer reclamações públicas, né? Ele tem que sempre tentar resolver as coisas internamente também. E em várias outras coisas também. O jogador é premiado aí com uma série de coisas. Por exemplo, o Talleres tem uma espécie de valor ali, né, para assegurar situações complicadas da família desses jogadores. Então, se precisar, o Talleres vai socorrer a família desses jogadores também, né? Mas o cara tem que ter uma boa conduta. O cara tem que ter uma cartilha de comportamento que também serve para como se comportar dentro de campo, né? Então o jogador, por exemplo, não pode falar jamais mal da equipe, senão ele perde completamente o direito de permanecer no Talleres de Córdoba, né? Então, agora, esse gigante está se agigantando, sobretudo pelo investimento, gente, absurdo na sua estrutura. É um negócio assim impressionante. Não tem nada parecido hoje na América Latina, o investimento na estrutura que o Talleres de Córdoba está fazendo. Para vocês terem uma ideia, já há algum tempo atrás aí, está sendo criado no Talleres de Córdoba, lá na cidade, o chamado Mundo Talleres, que é uma espécie de centro de treinamento colossal, que não vai dever absolutamente nada, meus amigos, nada, para Bayern de Munique, Manchester, Barcelona, nenhuma grande equipe do futebol europeu. É um negócio assustador, o tamanho do que é o Mundo Talleres. Para vocês terem uma ideia, são 15 campos de futebol novos que estão sendo criados. E para tanto, o Talleres está premiando a cidade de Córdoba com 30 outros campos de futebol para as pessoas brincarem de jogar futebol, né? Que o clube vai cuidar para que as pessoas tenham diversão na cidade também. É uma forma até de compensar a prefeitura, né, pela aprovação do projeto, né? Além disso, o terreno é enorme, gente, é colossal, é muito grande o terreno onde vai ter o Mundo Talleres, né, que está em construção. E além disso vai ter uma universidade do futebol lá no Mundo Talleres também, né? E além disso, como um terreno é muito grande, vai haver 1.500 loteamentos com 360 metros quadrados cada um, nos quais o Talleres vai negociar alguns lotes propriamente, e em muitos casos vai construir residências, vai construir 1.500 residências ou lotes, principalmente residências que vão ser construídas, estão já em processo, no chamado Mundo Talleres, no entorno do Mundo Talleres, né? E tudo isso, todo o valor dessa venda irá para o Clube Talleres de Córdoba. Tudo isso. Então, a gente está falando de um dirigente que é um empresário gigantesco também do mundo imobiliário, que sabe muito bem o que está fazendo. Só que todo o dinheiro que vai ser recrutado desses investimentos, né, da venda desses imóveis, todo esse dinheiro irá para o Talleres de Córdoba, né? Então, é realmente uma coisa, beira o inacreditável, né? O quanto de dinheiro hoje já entra no Talleres de Córdoba, né? E quanto dinheiro vai entrar no Talleres de Córdoba também. Cada profissional lá tem, por exemplo, ao cuidado com a grama, há por exemplo, uma investigação por vários profissionais sobre como melhorar cada vez mais a grama no clube. É um negócio incrível, gente, né? O Andrés Fassi também, ele é ligado ao passado, ao futuro, mas também não esquece o passado. O Talleres teve um grande presidente que foi o Amadeu Nucitelli, né? O centro de treinamento chama justamente Centro de Treinamento Nucitelli,
Os torcedores ficaram um pouco chateados, entenderam que o clube estava criando muito o Tacheres. O que ele fez? Ele resolve fazer um investimento absurdo também para reestruturar o Amadeu no Tietê, né? Como uma espécie de premiação à memória desse dirigente, que foi muito importante para o Tacheres na época das vacas magras, digamos assim. Tirou muito dinheiro do seu bolso para investir nesse clube do coração. Hoje ele tem familiares, a esposa dele ainda está viva, foi homenageada também no clube, né? O Amadeu no Tietê vive recebendo homenagens hoje no Tacheres, né? Porque o Andrés Fassi, ele sempre tem dito: eu posso ser o que for aqui no Tacheres, mas eu jamais vou conseguir ser o que foi o Amadeu no Tietê. E aí, na verdade, ele resolveu fazer uma reestruturação desse centro de treinamento, que hoje conta com 11 campos de futebol. 2 deles são de grama sintética, né? Com vários jogadores subindo aí o tempo inteiro, né? Enfim, é um centro de treinamento muito moderno, com hotel, né, para os jovens da base, né? O Tacheres também aluga ali propriedades para famílias de alguns jogadores que vêm de outras cidades do interior, para que eles fiquem também. Tudo isso aí é tudo pago pelo dinheiro do Andrés Fassi nos dias atuais. O Tacheres não tem custo para isso, o Tacheres só está ganhando, na verdade. Está ganhando, e o dinheiro sai tudo do bolso desse milionário. Ou seja, tudo que o clube conseguir arrecadar desses investimentos vai sobretudo para o clube, vai para o clube. Por exemplo, tem muitos jogadores que têm sido vendidos, negociados, tudo isso hoje vai para o Tacheres de Córdoba. O Tacheres parou com aquela história, por exemplo, ter jogador no clube que tem direitos 30%, 40%, 50% que fazem parte dos direitos de um outro clube. Não, todo jogador do Tacheres hoje é 100% pertencente ao Tacheres de Córdoba, né? O Tacheres vai também criar uma equipe de scout impressionante, com gente desde da Patagônia Argentina até o norte do norte da Argentina, Tucumã e assim por diante. E esses profissionais que encontram jogadores interessantes também indicam para o Tacheres. Esses jogadores, por exemplo, quando eles são muito jovens, a família deles também vai para Córdoba, né? E aí fica alojado em Córdoba, para facilitar também o trabalho com esse jovem valor, né? E também o Tacheres sempre busca jogadores interessantes, mais experientes, para chegar e ajudar ali na construção dos jogadores mais jovens dentro da equipe. Mas nenhum deles vai ser aquele veterano muito caro. Sempre vai ser jogador com valor agradável, interessante e com opção de compra. Porque se ele for interessante, ele vai ser adquirido pelo Tacheres. Se não for, ele será devolvido no final do empréstimo. Todo investimento hoje também na questão da comissão técnica. Todo técnico precisa entender que o Tacheres tem uma maneira de jogar. E cada técnico que chega para o Tacheres de Córdoba assina contrato de apenas uma temporada. Apenas uma temporada. E ao final dessa temporada, há uma avaliação sobre o trabalho do técnico. Se ele for bom, ele segue no Tacheres. Se ele ultrapassar o limite, ele ganha inclusive uma premiação, o limite daquilo que é esperado. E se ele por acaso não agradar, ele será substituído por um outro técnico. Então tudo isso é feito ali durante 2 semanas depois do final de cada temporada do treinador. Hoje a equipe é treinada pelo Alexander El Cacique Medina, que está fazendo um trabalho espetacular. O Tacheres hoje é o líder do Campeonato Argentino, mas isso é só o começo, porque o Andrés Fassi ele não está interessado, por exemplo, na sua equipe aparecendo para o mundo como se fosse o Newcastle, como se fossem esses gigantes que ganham muito dinheiro e começam a ganhar títulos. Ele pensa no projeto a médio e longo prazo, ele quer entrar para a história do Tacheres, na opinião dele, numa situação próxima, esta fala dele, próxima do que foi o Amadeu no Tietê. Então estamos falando de um clube hoje que tem, cujo dono hoje tem muito, muito dinheiro mesmo. O investimento é absurdo, mas não investimento para contratar grandes jogadores, mas para criar grandes jogadores. Para vocês terem ideia, nos últimos anos, o Tacheres mandou mais de 20 garotos, né, para seleções sub-20 da Argentina, né? E hoje a base da Argentina cada vez mais está olhando para o Tacheres de Córdoba, buscando jogadores no Tacheres de Córdoba, porque hoje se notabiliza já, neste momento, como a melhor canteira do futebol daquele país e hoje uma das melhores também da América Latina. Então esse novo milionário, esse gigante, até que ponto ele vai assustar os clubes grandes da Argentina? Isso deve acontecer em pouco tempo. Até que ponto ele pode assustar também os gigantes do continente como os brasileiros? Isso deverá acontecer, mas a gente não sabe se a médio prazo, a longo prazo ou a curto prazo, porque o Andrés Fassi não está interessado nisso. Ele quer realmente que o crescimento seja muito consistente, muito estruturado, para que quando o Tacheres chegar num nível absurdo de grandeza, ele jamais possa cair novamente.